Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa liturgia de hoje nós continuamos o discurso missionário de Jesus para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Jesus nos diz para sermos prudentes e sermos simples. A prudência é o cuidado. Prudência é diferente de medo. O medo nos esteriliza. O medo nos impede de vivermos e de sermos aquilo que devemos ser. Agora, a prudência é justamente não excedermos o limite daquilo que pode nos ser prejudicial. Então, Jesus nos pede para sermos prudentes, para termos os cuidados. E Ele diz prudentes como as serpentes. Por que prudentes como as serpentes? Porque as serpentes, elas não dão bote se elas não têm quase certeza de que elas vão acertar. Então elas são prudentes, elas esperam a ocasião necessária, a ocasião propícia para dar o seu bote. Nós também precisamos perceber qual é o momento exato aonde nós entramos, aonde nós investimos, aonde nós aplicamos a nossa evangelização. Não adianta nós espalharmos por qualquer canto, como o próprio Jesus dizia no Evangelho de ontem, tem realidades onde não vai ser aceito. E por isso a gente não pode perder a paz. Ser simples como as pombas. Ser humilde, ser pequeno. Ao mesmo tempo, viver com uma naturalidade o Evangelho de Jesus nesse mundo. O Evangelho, mais do que ser anunciado, ele é para ser vivido. Talvez durante muito tempo a gente pensou que a palavra de Deus fosse para ser anunciada, ser pregada. Hoje nós percebemos mais do que nunca que a palavra de Deus está aí para ela ser vivida, para ela ser testemunhada. A palavra de Deus, como a gente vai ver no final de semana, ela não passa sem trazer seus frutos. Portanto, a palavra de Deus não pode ser só palavra. Ela se torna a palavra de Deus quando ela se encarna, quando ela se torna atitude, quando ela se torna vida naqueles que a ouvem e a praticam. Aí ela se torna a palavra de Deus. Senão, é mera palavra escrita, como muitos infelizmente acham que é. Ah, isso é do passado, isso já é antiquado, isso não diz mais nada para nós hoje. Não, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, queridos e queridas, quando nós assumimos a missão de Jesus, como a gente viu nos evangelhos dessa semana, nós também temos os poderes e as graças e a autoridade que Jesus tem, porque participamos da sua missão, mas também vamos carregar junto conosco a rejeição que Jesus recebeu. Vamos também ser incompreendidos como Jesus foi incompreendido. E podemos sim acabar dando a própria vida como Cristo deu. Por isso é que o Senhor diz que nós somos como ovelhas no meio de lobos. Nós temos que ser muito prudentes. E vamos ser também incompreendidos às vezes até dentro da própria família. E não é uma, nem duas, nem três vezes que nesse pouco tempo que eu tenho de ministério, quantas vezes a gente já viu jovens entrarem em atrito com os pais por causa da fé, pais entrarem em atrito com os filhos por causa da fé, às vezes irmãos. A gente jamais deve fazer da fé uma ocasião de divisão, jamais. Mas é natural que hajam incompreensões, porque nem todos fizeram a experiência da palavra de Deus como outros fizeram. E aqueles que fizeram a experiência da palavra de Deus precisam ser pacientes e ser prudentes como as serpentes, porque não é simplesmente
vai ter que fazer a experiência que eu fiz. Para cada um há um tempo. Há o tempo certo de a palavra de Deus também tocar o coração deles. E mais do que qualquer coisa, a palavra do Evangelho de hoje que deve ficar no nosso coração é esta: quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, quem assumir na sua vida, viver a palavra de Deus e torná-la realmente viva e eficaz no seu dia a dia, vai ser salvo. A palavra perseverante, como eu dizia também na nossa live de terça-feira sobre a oração, embora não seja o radical da palavra, mas perseverante é aquele que permanece severo. Severo com quem? Consigo mesmo. É preciso ser severo consigo mesmo para viver em tudo aquilo que o Senhor pede de nós. Nós, como seres humanos que somos, fragilizados pelo pecado, nós temos uma tendência em nós muito terrível de nos afastarmos daquilo que é a vontade de Deus para nós. E por isso precisamos ser severos. Nós sempre que podemos, fugimos, nos esquivamos, vamos para algum lado para desviar, para adaptar, para fazer as coisas do nosso jeito. Mas é preciso permanecer severo até o fim para alcançar a salvação. Que a gente nunca relaxe, que a gente nunca abra mão de viver estritamente aquilo que o Senhor quer de nós e pede de nós através da sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.